Pediu 14 grãos de arroz exatos, água a 18 graus. Silêncio absoluto. Todos tremiam, menos ele. Ninguém imaginou que aquele novo garçom, humilde e sereno, mudaria para sempre a vida da mulher mais temida de Salvador. O que começou como um pedido absurdo, acabou cozinhando algo que nem o poder pode controlar: o amor. Parte 1. O restaurante Alma Baiana se erguia como uma joia colonial no coração de Salvador, suas paredes coloridas refletindo os últimos raios do sol de outubro. Era uma segunda-feira à tarde quando Camila Moraes atravessou as portas de madeira entalhada, seus saltos Louboutin ressoando contra o piso de azulejos portugueses como disparos certeiros. Aos 28 anos, Camila não só possuía uma fortuna herdada em imóveis que abrangia metade da Bahia, mas também uma reputação que fazia tremer garçons experientes e chefes renomados. Seu cabelo castanho claro caía em ondas perfeitas sobre seus ombros, emoldurando um rosto de feições delicadas, mas de expressão férrea. Seus olhos azul aço pareciam catalogar cada imperfeição do lugar enquanto se dirigia à mesa 8, sua mesa de sempre, aquela com vista direta para o Largo de Santana, com seu coreto de ferro fundido e seus ipês floridos. Água mineral importada da Europa a exatamente 18 graus Celsius, 8 cubos de gelo perfeitamente simétricos e arroz jasmim orgânico, exatamente 14 grãos, cozido no vapor da manhã e servido em prato de porcelana branca sem nenhum tipo de decoração. Ordenou sem sequer levantar o olhar do iPhone dourado que descansava ao lado de sua bolsa Hermès. Os garçons do restaurante se entreolharam com expressões de pânico mal disfarçado. Camila Moraes não era apenas exigente, era implacável. Nos últimos 6 meses, conseguira que 5 garçons pedissem demissão, 2 chefes se mudassem de cidade e um gerente desenvolvesse úlceras. Suas avaliações nas redes sociais podiam afundar um negócio em 48 horas, e sua influência se estendia por círculos sociais que movimentavam milhões de reais. Foi nesse exato momento que Lucas Almeida empurrou as portas vai-vém da cozinha, carregando uma bandeja com pães artesanais recém-assados. Alto, de compleição atlética forjada por anos de trabalho físico, Lucas tinha 32 anos e o tipo de presença silenciosa que chamava a atenção sem procurar por ela. Sua pele clara mostrava as marcas do sol e do trabalho honesto, enquanto seus olhos verde esmeralda refletiam uma profundidade que contrastava com a simplicidade de seu uniforme preto. Vinha de Santo Antônio além do Carmo, onde crescera entre os cheiros da cozinha de sua avó Esperança e os sonhos frustrados de seu pai, que perdeu seu pequeno restaurante familiar quando Lucas tinha apenas 12 anos. Durante anos, trabalhou na construção civil, em plantações de cana-de-açúcar, em qualquer lugar que lhe permitisse enviar dinheiro para casa e manter vivo o sonho de um dia retornar às cozinhas onde realmente pertencia. «Ei, o novato!» gritou-lhe Afonso, o garçom principal, com a voz trêmula. «A senhora Moraes está fazendo seu pedido especial. Ninguém mais se atreve a atendê-la.» Lucas observou a mulher na mesa 8, notando a tensão que irradiava como ondas de calor em pleno verão. Havia algo em sua postura, na forma quase defensiva com que mantinha os ombros, que o lembrou de um animal ferido tentando parecer perigoso. «Qual é o problema?» perguntou Lucas, aproximando-se de Afonso com passos tranquilos. «O problema é que é impossível agradá-la. Seu último pedido fez Flávio chorar, e ele tem 20 anos de experiência.» Lucas estudou o pedido escrito na comanda com letra nervosa. Água mineral, a temperatura exata, gelo perfeito, 14 grãos de arroz. Era absolutamente ridículo, mas havia algo mais por trás daquelas exigências impossíveis. Em seus anos trabalhando com todo tipo de gente, aprendera a ler nas entrelinhas. Camila Moraes não buscava apenas perfeição, buscava controle em um mundo que provavelmente parecia caótico para ela. «Deixa comigo», disse simplesmente pegando a comanda. Em vez de se dirigir diretamente ao bar para pedir a água mineral, Lucas foi para a cozinha. Havia trabalhado como ajudante de cozinha em seus primeiros empregos e, embora oficialmente fosse apenas um auxiliar de garçom, suas mãos lembravam a alquimia de criar algo especial a partir de ingredientes simples. Pegou água purificada, resfriou-a exatamente a 18 graus, usando o termômetro de precisão que guardava no bolso de trás, um costume de seus dias ajudando o pai no restaurante. Selecionou 8 cubos de gelo perfeitamente quadrados do freezer especial.
cada um transparente como cristal, mas foi no arroz que decidiu arriscar. Em vez de contar exatamente 14 grãos de arroz jasmim comercial, Lucas tirou de sua mochila um pequeno frasco com arroz que trouxera de casa, grãos especiais que sua avó cultivava em pequenas parcelas, atrás de sua casa no recôncavo, um arroz que fora abençoado por 3 gerações de mulheres que sabiam que a comida era amor materializado. Cozinhou-o com folhas de limão cafir, que guardava secas em seu armário, e adicionou uma pitada microscópica de sal marinho de Mossoró. Quando dispôs o prato sobre a bandeja de prata, incluiu um detalhe que ninguém havia pedido, mas que seu coração lhe ditou: uma pequena flor de bougainville rosa, a mesma que crescia no pátio de sua avó, colocada discretamente ao lado do prato. Camila levantou o olhar quando Lucas se aproximou de sua mesa, e pela primeira vez em meses, um garçom não tremia ao servi-la. Lucas tinha movimentos seguros, quase elegantes, e quando colocou a água à sua frente, seus olhos verdes encontraram os dela, azuis, numa fração de segundo que pareceu suspensa no tempo. Sua água mineral a 18 graus, senhora Moraes, disse Lucas com voz tranquila e respeitosa, mas sem o servilismo aterrorizado a que ela estava acostumada. E arroz jasmim, preparado especialmente para a senhora. Camila pegou o copo de água, verificando automaticamente a temperatura com um termômetro digital que tirou da bolsa. Exatamente 18 graus. Os cubos de gelo eram perfeitos, mas quando provou o arroz, algo inesperado aconteceu. O sabor era diferente. Não era simplesmente arroz cozido. Havia camadas de sabor que ela não conseguia identificar, uma complexidade sutil que fazia de cada grão uma pequena revelação. Era como se alguém tivesse pego seu pedido ridículo e o transformado em algo que realmente valia a pena comer. Mastigou lentamente e, pela primeira vez em anos, não encontrou nada do que reclamar. Lucas permaneceu de pé ao lado da mesa, esperando a inevitável explosão de críticas. Mas Camila simplesmente continuou comendo, sua expressão gradualmente se suavizando da dureza habitual para algo parecido com curiosidade. Como se chama? Perguntou finalmente, sem levantar o olhar do prato. Lucas Almeida, senhora. De onde você é, Lucas Almeida? De Santo Antônio, além do Carmo, senhora. Minha família está no ramo da comida há gerações. Camila levantou o olhar então, estudando Lucas de verdade pela primeira vez. Viu as mãos calosas que falavam de trabalho honesto, a postura orgulhosa, mas não arrogante, e algo em seus olhos verdes que a fez sentir como se ele pudesse ver além da máscara de frieza que ela aperfeiçoara por anos. O arroz não tinha exatamente 14 grãos, observou ela. Lucas sentiu o estômago se contrair, esperando a tempestade que se aproximava. Não, senhora, tinha 17. E por que decidiu desobedecer à minha ordem específica? Porque 14 grãos não alimentam ninguém, senhora, nem o corpo nem a alma. Pensei que talvez a senhora merecesse algo que realmente valesse a pena comer. O silêncio que se seguiu foi tão tenso que outros clientes se viraram para olhar. Camila Moraes havia demitido pessoas por muito menos, mas algo na honestidade crua da resposta de Lucas a desarmou completamente. E a flor? Minha avó sempre diz que a comida deve alimentar todos os sentidos. A cor rosa da bougainville torna o prato mais bonito, e a beleza também nutre. Camila depositou o garfo cuidadosamente ao lado do prato, que estava completamente limpo. Havia comido cada grão de arroz. Havia bebido toda a água. Pela primeira vez em meses, desfrutara genuinamente de uma refeição. Amanhã estarei aqui na mesma hora, disse, levantando-se e pegando a bolsa. Me surpreenda de novo. Enquanto saía do restaurante, Camila sentiu algo estranho no peito, uma sensação que havia esquecido após anos de controle meticuloso e perfeição exigida. Era curiosidade, expectativa, algo perigosamente parecido com esperança. Lucas a observou partir, notando pela primeira vez a elegância natural de seus movimentos quando não estava interpretando o papel da mulher de gelo. Algo lhe dizia que, por trás daquelas exigências impossíveis e daquela fachada intimidadora, Camila Moraes era muito mais complexa do que qualquer um imaginava. Naquela noite, enquanto limpava as mesas antes de fechar, Lucas se perguntou se havia cometido um erro ou se havia plantado a semente de algo que poderia mudar a vida de ambos para sempre. Em seu apartamento de um quarto em Santo Antônio, além do Carmo, com as janelas abertas para deixar entrar o ar fresco da noite e os sons distantes de um samba de roda, Lucas não conseguiu dormir.
Continuou pensando naqueles olhos azuis e na forma como haviam se suavizado quando ela provou o arroz. Ele vira dor ali, escondida sob camadas de controle e exigência. Enquanto isso, em sua cobertura com vista panorâmica para toda Salvador, Camila estava de pé em seu terraço de mármore, segurando uma taça de vinho que não havia tocado. Pela primeira vez em anos, comera algo que a fez se sentir humana. Não conseguia parar de pensar nas mãos seguras de Lucas servindo o prato, em sua voz tranquila que não tremia diante de sua reputação temível. Quem era aquele homem que ousava desobedecê-la e, ao mesmo tempo, lhe dava exatamente o que ela não sabia que precisava? Você já conheceu alguém que mudou seu mundo com um gesto tão simples como uma refeição preparada com amor? Deixe um comentário nos contando de que cidade você nos lê. Dê um like se esta história tocou seu coração e inscreva-se para não perder o que acontecerá quando Camila retornar amanhã ao restaurante. Lucas terá que superar seu maior desafio até agora. Parte 2. A terça-feira chegou com uma chuva leve, que fazia brilhar as ruas de paralelepípedos do centro histórico de Salvador. Camila acordou antes do amanhecer, algo incomum para ela, com uma sensação estranha no estômago que não conseguia identificar. Durante seus rituais matinais, yoga em sua academia particular, café da manhã com frutas orgânicas cortadas em formas geométricas perfeitas, revisão de seus investimentos enquanto bebia chá verde importado, não conseguiu parar de pensar no encontro que tinha ao meio-dia. Encontro, repreendeu-se mentalmente. Não era um encontro. Era simplesmente curiosidade profissional. Queria ver se o garçom novo conseguiria manter o nível de serviço que havia demonstrado no dia anterior, ou se fora apenas um golpe de sorte. Mas enquanto se vestia, escolhendo um vestido de seda azul marinho, que combinava com seus olhos e saltos mais confortáveis, embora jamais admitisse, Camila sabia que estava mentindo para si mesma. Lucas, por sua vez, havia chegado ao restaurante 2 horas antes de seu turno. Não conseguira dormir bem, acordando várias vezes durante a noite com ideias para o possível pedido de Camila. Na cozinha silenciosa e vazia do Alma Baiana, preparou vários pratos de teste, experimentando combinações de sabores que honrassem tanto as raízes de sua avó quanto a sofisticação que Camila parecia valorizar. "O que faz aqui tão cedo?" perguntou Sofia, a chefe principal, uma mulher de 45 anos com mãos experientes e coração maternal que notara o talento natural de Lucas desde seu primeiro dia. "Me preparando", respondeu Lucas, sem parar de picar finamente algumas ervas frescas. "A senhora Moraes vem hoje." Sofia assobiou baixinho. "Meu filho, tome cuidado. Essa mulher já fez chorar cozinheiros com 30 anos de experiência. Tem certeza de que quer continuar a atendê-la?" Lucas levantou o olhar de sua tábua de corte, seus olhos verdes brilhando com uma determinação que Sofia não vira antes nele. "Acho que por trás de toda essa dureza há alguém que só quer ser vista de verdade, Sofia. E se eu puder cozinhar algo que a faça se sentir, não sei, especial, então vale a pena o risco." Às 12 horas em ponto, Camila atravessou as portas do restaurante. Desta vez, Lucas a esperava na entrada, impecável em seu uniforme preto recém-passado, com um guardanapo perfeitamente dobrado sobre o braço e um sorriso que não era servil, mas genuinamente caloroso. "Bom dia, senhora Moraes. Sua mesa está pronta." Enquanto a escoltava até a mesa 8, Camila notou como outros clientes os observavam discretamente. Lucas caminhava com uma confiança natural que impunha respeito sem arrogância, e ela se viu sentindo-se protegida, como se estivesse acompanhada por alguém que genuinamente se preocupava com seu conforto. "Não farei um pedido específico hoje", anunciou Camila assim que se sentou, cruzando as mãos sobre a mesa de madeira polida. "Surpreenda-me, como disse ontem." Lucas sentiu o coração dar um salto. Era tanto uma oportunidade quanto uma armadilha. Camila estava lhe dando total liberdade criativa, mas também a responsabilidade completa pelo resultado. "A senhora tem alguma restrição alimentar ou preferência que eu deva considerar?" Camila o olhou com curiosidade. Nenhum garçom lhe perguntara isso antes. Eles simplesmente cumpriam suas ordens específicas ou sofriam as consequências. "Não sou vegetariana, mas prefiro ingredientes frescos e locais. Não gosto de pratos excessivamente doces ou com muitas especiarias. E..." Hesitou por um momento, como se estivesse revelando um segredo. "Gosto quando a comida conta uma história." Lucas assentiu, armazenando cada palavra em sua memória. "Volto em 15 minutos com algo especial para a senhora."
Na cozinha, Lucas trabalhou com a concentração de um artista, criando sua obra-prima. Decidira preparar algo que nunca havia feito antes. Uma moqueca desconstruída, mas com técnicas que aprendera assistindo a vídeos no YouTube durante suas noites livres e adaptadas com os ingredientes que sua avó lhe ensinara a valorizar. Pegou um robalo fresco do mercado local, marinou-o com limão recém-espremido, sal marinho e um toque de cachaça branca. Para o molho, combinou tomates da região com cebola branca, pimentões, leite de coco e azeite de dendê, mas em proporções que equilibravam perfeitamente a acidez, o sabor e o toque picante suave. Acompanhou o peixe com arroz de coco feito com leite de coco fresco que preparara desde as 5 da manhã e adicionou uma pequena salada de folhas verdes mistas com vinagrete de coentro e mel de engenho. Mas o toque especial foi a apresentação. Dispôs tudo em pratos de cerâmica artesanal que pedira emprestado da cozinha principal e decorou o prato com lascas de coco queimado e algumas gotas de azeite de dendê que formavam um padrão artístico ao redor do peixe. Quando Lucas retornou à mesa 8 com o prato, Camila levantou o olhar do celular e ficou sem palavras. Não era apenas comida, era uma composição visual que falava da Bahia, de tradição, de cuidado meticuloso em cada detalhe. Moqueca da minha avó Esperança, com adaptações próprias, explicou Lucas enquanto colocava o prato à sua frente. A receita tem mais de 100 anos na minha família, mas adicionei minha própria interpretação baseada no que a senhora me disse sobre as histórias. Camila estudou o prato por um longo momento antes de pegar o garfo. A primeira garfada foi reveladora. O peixe estava perfeitamente cozido, úmido e delicado, enquanto o molho tinha camadas de sabor que se desenvolviam em seu paladar como uma sinfonia bem orquestrada. O arroz de coco tinha um sabor profundo que falava de horas de cozimento cuidadoso e a salada proporcionava o frescor perfeito para equilibrar os sabores mais intensos. Mas, mais do que isso, Camila podia sentir a história em cada bocado. Podia imaginar a avó de Lucas em uma cozinha modesta, transmitindo segredos culinários através de gerações. Podia sentir o amor que Lucas colocara em cada elemento do prato, o respeito pela tradição combinado com a criatividade pessoal. É extraordinário, murmurou, e Lucas notou que sua voz tinha uma qualidade diferente, mais suave, mais humana. A senhora gostou mesmo ou está apenas sendo cortês? Perguntou Lucas, e a pergunta direta a surpreendeu. Nunca sou cortês por cortesia, respondeu Camila, com um meio sorriso que transformou completamente seu rosto. Quando gosto de algo, eu reconheço. E quando algo me desagrada, bem, acho que já sabe da minha reputação a esse respeito. Lucas riu, um som caloroso que fez vários clientes se virarem para olhar. Camila percebeu que não se lembrava da última vez que provocara uma risada genuína em alguém. Posso lhe perguntar algo? Disse Camila depois de dar outra garfada. Por que está trabalhando como garçom? É óbvio que tem talento para ser chefe. A pergunta tocou uma ferida que Lucas vinha evitando confrontar. Ele baixou o olhar por um momento antes de responder. Sonhos custam dinheiro, senhora Moraes. E depois que meu pai perdeu nosso restaurante familiar, aprendi que às vezes é preciso escolher entre seguir seus sonhos e sustentar sua família. Trabalho como garçom porque preciso do dinheiro, mas cozinho quando posso, porque é o que me mantém vivo por dentro. A honestidade brutal da resposta atingiu Camila de uma maneira inesperada. Ela, que herdara sua fortuna sem nunca lutar por seus sonhos, encontrava-se diante de um homem que sacrificara sua paixão por responsabilidade familiar. O que aconteceu com o restaurante do seu pai? Lucas hesitou, mas algo na forma como Camila perguntou, com genuína curiosidade em vez de cortesia social, o fez continuar. Era um lugar pequeno em Santo Antônio. Meu pai, Roberto, tinha o sonho de servir comida tradicional baiana com um toque especial, mas ele não tinha experiência em negócios. Um sócio se aproveitou dele, o convenceu a pegar empréstimos que não podia pagar e, quando o negócio começou a ir mal, levou todo o dinheiro e desapareceu. Meu pai perdeu o restaurante, a casa que havia colocado como garantia e quase perdeu a fé em tudo. Camila sentiu uma pontada no peito. Conhecia essa história do outro lado. Vira seus próprios sócios corporativos fazerem coisas semelhantes a pequenos empresários. Quantos anos você tinha quando isso aconteceu? 12. Foi quando aprendi que o mundo pode ser muito cruel com as pessoas que só querem criar algo bonito. Camila terminou seu prato em silêncio,
processando tanto o sabor extraordinário quanto a história por trás do homem que o criara. Quando Lucas retornou para retirar o prato vazio, ela o deteve com uma pergunta que surpreendeu até a si mesma. Gostaria de me acompanhar para um café? Há uma cafeteria pequena a 2 quadras daqui que serve um expresso decente. Lucas ficou imóvel, a bandeja suspensa a meio caminho da mesa. Camila Moraes, a mulher mais temida da alta sociedade soteropolitana, estava o convidando para tomar um café? Meu turno termina só às 6, senhora. Não estou mais pedindo como cliente, disse Camila, levantando-se e tirando uma nota de R$ 200 que deixou sobre a mesa como gorjeta. Estou perguntando como Camila. Apenas Camila. Lucas olhou ao redor do restaurante, onde outros garçons e até Sofia da cozinha os observavam com curiosidade mal disfarçada. Sofia! Gritou em direção à cozinha. Posso sair por 1 hora? Faço hora extra para compensar. Vai, meu filho! Gritou Sofia de volta, com um sorriso enorme. Alguns riscos valem a pena. A cafeteria Grãos de Lua era exatamente o tipo de lugar que Lucas imaginara que Camila nunca frequentaria. Pequena, decorada com arte local, mesas de madeira desgastada e um barista com tatuagens que preparava café com a paixão de um alquimista. Mas Camila se acomodou em uma das mesas junto à janela, como se estivesse ali centenas de vezes. 2 expressos duplos, pediu ao barista e depois se virou para Lucas. Ou prefere algo mais suave? O expresso está ótimo, respondeu Lucas, ainda processando a surrealidade da situação. Durante os 40 minutos seguintes, Camila e Lucas conversaram como nunca haviam conversado com ninguém. Camila lhe contou sobre a pressão de administrar um império empresarial que herdara aos 22 anos, sobre a solidão de ser vista apenas como uma conta bancária com pernas, sobre como desenvolver a sua reputação temível como mecanismo de defesa. Lucas lhe falou sobre seus sonhos de um dia abrir um restaurante que honrasse a memória de seu pai, sobre as receitas de sua avó que guardava como tesouros, sobre as noites que passava experimentando na cozinha de seu pequeno apartamento, imaginando pratos que nunca teria a oportunidade de servir. Sabe o que é mais triste de tudo? Disse Camila, girando sua xícara vazia entre as mãos. É que tenho todo o dinheiro do mundo para realizar qualquer sonho, mas esqueci como sonhar. E você tem todos os sonhos do mundo, mas não o dinheiro para realizá-los. Lucas a observou, notando pela primeira vez as pequenas linhas de cansaço ao redor de seus olhos, a forma como seus ombros se curvavam ligeiramente para a frente quando pensava que ninguém a olhava. Posso lhe perguntar algo pessoal? Disse Lucas. Camila assentiu, surpresa com sua própria abertura. Quando foi a última vez que fez algo só porque lhe dava alegria, sem se preocupar com as consequências ou o que os outros pensariam? A pergunta a deixou sem palavras. Camila ficou olhando pela janela para a praça, onde crianças brincavam entre as fontes e casais de idosos se davam as mãos nos bancos. Não me lembro, admitiu finalmente. Quando retornaram ao restaurante, algo havia mudado entre eles. Não era romance. Ainda era cedo demais para isso, mas era uma conexão real, um reconhecimento mútuo de que haviam encontrado alguém que os via como realmente eram. Amanhã virei de novo, disse Camila ao se despedir, mas desta vez quero que cozinhe algo que o faça feliz. Não algo para me impressionar ou me agradar. Algo que represente quem é Lucas Almeida quando ninguém está olhando. Naquela noite, Lucas não conseguiu dormir novamente. Mas desta vez não era por nervosismo, mas por uma emoção que não sentia há anos. A possibilidade de que alguém realmente se importasse em conhecê-lo além de sua utilidade. E em sua cobertura, Camila se viu fazendo algo que não fazia há 1 década, planejar algo que a empolgava. Pela primeira vez em anos, ela tinha vontade de que o dia seguinte chegasse, mas nenhum dos dois sabia que o dia seguinte traria uma revelação que colocaria à prova tudo o que estavam começando a construir. Parte 3. A quarta-feira amanheceu com um calor incomum para outubro, como se a própria cidade antecipasse que seria um dia que mudaria vidas. Camila levantou-se com uma energia estranha, quase juvenil, que não sentia desde seus dias de faculdade. Pela primeira vez em anos, não checou seus e-mails enquanto tomava café da manhã, nem fez ligações de negócios durante sua rotina matinal. Em vez disso, viu-se escolhendo roupas com um cuidado especial. Um vestido marfim que a fazia parecer mais suave, mais acessível, e pensando no que Lucas cozinharia apenas para sua própria alegria. Lucas chegara ao restaurante antes do amanhecer.
não para preparar algo específico para Camila, mas para se reconectar com a razão pela qual se apaixonara pela cozinha em primeiro lugar. Na cozinha silenciosa, com apenas os primeiros raios de sol se infiltrando pelas janelas altas, preparou a comida que mais o transportava para a infância, a moqueca de sua bisavó Esperança. Era uma receita que exigia mais de 20 ingredientes e horas de preparação cuidadosa. Enquanto refogava cebola, pimentões e tomates até liberarem seu aroma adocicado, Lucas se perdeu em memórias de estar em pé num banquinho ao lado de sua bisavó, observando como ela macerava temperos no pilão de pedra que pertencera a 5 gerações de mulheres. Moqueca não é só um prato, meu filho, dissera-lhe a bisavó Esperança, com suas mãos enrugadas guiando as suas, pequenas. É a história do nosso povo. Cada ingrediente tem um propósito. Cada passo é uma oração. Quando você faz moqueca com amor, está fazendo remédio para a alma. Agora, enquanto adicionava o leite de coco, o azeite de dendê e o coentro fresco, Lucas sentiu a presença de todas aquelas mulheres que vieram antes dele, transmitindo não apenas uma receita, mas uma filosofia de vida, que a comida feita com amor podia curar feridas que você nem sabia que tinha. Às 11h30, quando a moqueca atingira o ponto perfeito, encorpada, brilhante, com uma cor alaranjada que parecia veludo líquido, Lucas começou a sentir um frio na barriga. Não preparara apenas um prato, desnudara sua alma em um cozido que representava tudo o que ele era e tudo o que amava. Camila chegou 5 minutos antes do meio-dia, incomum para alguém que fizera da pontualidade exata uma religião. Enquanto atravessava o restaurante em direção à mesa 8, notou algo diferente no ambiente. O próprio ar parecia mais quente, mais acolhedor, perfumado com aromas que despertavam memórias ancestrais. "Bom dia, Camila", disse Lucas, e o uso de seu primeiro nome em vez do formal Senhora Moraes a fez sorrir involuntariamente. "Bom dia, Lucas. O que me preparou hoje?" "Algo que me conecta com 5 gerações da minha família", respondeu Lucas, e Camila notou que havia uma vulnerabilidade nova em sua voz. "A moqueca da minha bisavó Esperança, servida com peixe fresco, arroz de coco e farofa de dendê." Quando Lucas colocou o prato à sua frente, Camila ficou sem fôlego. Não era só comida, era uma obra de arte que contava a história de um povo. O molho vibrante cobria os pedaços de peixe, salpicado com coentro picado que brilhava como esmeraldas. O arroz de coco estava perfeitamente solto, cada grão distinto, mas harmonioso com o conjunto. A farofa, ainda morna, exalava o aroma inconfundível de dendê, mas mais do que a apresentação, foi a primeira garfada que a transformou. A moqueca explodiu em seu paladar com uma complexidade que sua mente não conseguia processar completamente. Havia a doçura do leite de coco, o sabor terroso do dendê, a acidez do tomate e, por baixo de tudo, uma profundidade de sabor que só poderia vir de horas de cuidado amoroso. Camila fechou os olhos involuntariamente e, por um momento, foi como se pudesse sentir as mãos da bisavó Esperança guiando cada movimento, cada decisão que levara àquele prato perfeito. "Meu Deus", murmurou, e quando abriu os olhos, havia lágrimas que ameaçavam cair. Como é possível que algo tenha um sabor assim?" Lucas inclinou-se ligeiramente para a frente, preocupado com sua reação. "Não gostou? Posso preparar outra coisa." "Não", interrompeu Camila, limpando discretamente os olhos. "É perfeito. É mais que perfeito. É como se eu tivesse provado a própria história da Bahia em uma garfada." Continuou comendo em silêncio, saboreando cada elemento, e Lucas notou que sua forma de comer mudara completamente. Não era a degustação crítica e analítica dos dias anteriores. Era quase reverencial, como se entendesse que estava participando de algo sagrado. "Conte-me sobre sua bisavó", pediu Camila depois de terminar metade do prato. Lucas sentou-se na cadeira à sua frente, algo que normalmente seria impensável em sua relação garçom-cliente, e começou a falar sobre Esperança, sobre como ela criara 8 filhos com o trabalho na roça, como mantivera vivas as tradições culinárias, mesmo quando tudo ao redor mudava, como ensinara a cada geração que cozinhar era um ato de resistência e amor. Ela dizia que uma mulher que sabe fazer moqueca nunca passará fome e nunca estará sozinha, porque sempre terá algo valioso para oferecer ao mundo. Camila sentiu algo se mover em seu peito, uma emoção que não sentia há anos, inveja, não da pobreza
ou das dificuldades que a família de Lucas enfrentara, mas da riqueza de tradição, de conexão, de propósito que havia naquelas receitas transmitidas com amor. Você me ensinaria? Perguntou subitamente, surpreendendo a si mesma. Lucas piscou. A ensinar o quê? A fazer moqueca, a cozinhar de verdade, não apenas aquecer comida gourmet congelada, a criar algo com minhas próprias mãos que tenha significado. Lucas a estudou, procurando sinais de que ela estava brincando ou que era mais um de seus testes elaborados. Mas o que viu em seus olhos azuis era uma fome genuína. Não de comida, mas de conexão, de propósito, de algo real em um mundo que ela enchera de superficialidade. A verdadeira moqueca leva tempo para preparar, advertiu Lucas, e requer paciência e estar disposta a errar várias vezes antes de acertar. Eu tenho tempo, respondeu Camila, e estou cansada de que tudo na minha vida seja perfeito, mas vazio. Foi nesse momento que Rodrigo Santos entrou no restaurante. Rodrigo era tudo o que Lucas não era. Alto, loiro, vestido com um terno que custava mais que o salário mensal de um garçom, com a confiança arrogante de alguém que nunca teve que lutar por nada. Era o sócio principal no escritório de advocacia mais prestigiado de Salvador, herdeiro de uma fortuna do agronegócio e, segundo todos os rumores da alta sociedade, o homem destinado a se casar com Camila Moraes em uma união que fundiria duas das maiores fortunas do Nordeste. Camila, querida, disse Rodrigo com uma voz que gotejava posse disfarçada de carinho, aproximando-se da mesa 8, como se fosse território que lhe pertencesse. Estive te procurando. Você não atendeu minhas ligações. Lucas sentiu imediatamente a mudança no ambiente. Camila enrijeceu, sua postura retornando à rigidez defensiva que mostrara nos primeiros dias. A transformação foi tão súbita que foi como ver alguém colocar uma máscara. Rodrigo, respondeu Camila com voz fria. Eu estava almoçando. Estou vendo, disse Rodrigo, olhando com desdém para o prato de moqueca e depois dirigindo o mesmo olhar depreciativo para Lucas, que começara a se levantar da mesa. Esperando que ela termine de ser servida, suponho. A implicação foi clara e cruel. Lucas não era uma pessoa com quem Camila estaria compartilhando uma mesa. Era simplesmente o garçom esperando ordens. Camila sentiu uma fúria súbita e inesperada. Nos últimos 3 dias, Lucas a tratara como uma pessoa real, compartilhara suas histórias mais preciosas com ela, cozinhara sua alma em um prato, e agora Rodrigo o reduzia à categoria de servente com uma única frase desdenhosa. O Lucas não está me servindo, disse Camila com uma voz perigosamente tranquila. O Lucas é meu convidado. Rodrigo ergueu as sobrancelhas, como se Camila tivesse anunciado que estava almoçando com um extraterrestre. Seu convidado? A palavra gotejava incredulidade. Camila, querida, acho que você tem trabalhado demais. Precisa se lembrar qual é a sua posição social. Lucas sentiu o sangue subir à cabeça. Não pelo insulto direto, enfrentara o classismo por toda a sua vida, mas pela forma como Rodrigo falava de Camila, como se ela fosse uma posse que perdera temporariamente a razão. Acho que é hora de me retirar, disse Lucas, levantando-se completamente e começando a recolher o prato. Não, disse Camila firmemente, estendendo a mão para detê-lo. Você não terminou de me contar sobre os temperos que usou. O gesto, Camila tocando a mão de Lucas para detê-lo, foi pequeno, mas monumental. Rodrigo viu, processou, e Lucas pôde ver como sua expressão passava de condescendência para algo muito mais perigoso. Camila, precisamos conversar, em particular. A voz de Rodrigo perdera toda a pretensão de gentileza social. Pode falar aqui, respondeu Camila sem soltar a mão de Lucas. Rodrigo inclinou-se para a frente, baixando a voz, mas mantendo um tom que Lucas podia ouvir perfeitamente. Seu pai me ligou esta manhã. O contrato de casamento está pronto para ser assinado. A fusão de nossas empresas será anunciada no próximo mês, junto com nosso noivado. Não é momento para experimentações. Lucas sentiu como se tivessem jogado um balde de água fria nele. Contrato de casamento? Camila estava prometida a este homem. Tudo o que haviam compartilhado, todas as conexões que sentira, fora apenas a diversão temporária de uma mulher rica, entediada de sua vida perfeita, mas predeterminada. Camila retirou a mão da de Lucas como se tivesse se queimado, e ele viu em seus olhos o pânico de alguém que fora descoberta em algo proibido. Rodrigo, este não é nem o lugar, nem o momento. E quando será o momento, Camila?
Estamos virtualmente noivos há 5 anos. Nossas famílias planejaram esta união desde que éramos adolescentes. Você não pode simplesmente decidir que quer brincar de ser gente comum porque está entediada de suas responsabilidades. Lucas sentiu-se um idiota. Claro que Camila Moraes tinha compromissos em sua classe social. Claro que uma mulher de sua posição não poderia estar realmente interessada em um garçom de Santo Antônio. Fora ingênuo ao pensar que os últimos 3 dias significavam algo mais do que entretenimento para ela. Com licença, murmurou Lucas, afastando-se da mesa com o prato na mão. Lucas, espere, disse Camila, mas sua voz soou mais desesperada do que convincente. A senhora tem razão, disse Lucas, virando-se com um sorriso que não chegava aos olhos. Devo me lembrar do meu lugar. Enquanto Lucas desaparecia na cozinha, Camila ficou sozinha com Rodrigo, sentindo o peso de toda a sua vida privilegiada, mas predeterminada a cair sobre ela como uma avalanche. Ótimo, disse Rodrigo, satisfeito por ter restaurado a ordem natural das coisas. Agora podemos conversar como adultos responsáveis. Mas Camila já não o ouvia. Estava olhando para a cozinha, onde Lucas desaparecera, para o homem que lhe mostrara que era possível sentir algo real em um mundo cheio de transações. E percebeu que tinha que escolher a segurança de uma vida perfeitamente planejada, mas vazia, ou a incerteza assustadora, mas emocionante, de seguir seu coração em direção ao desconhecido. O que você escolheria? A segurança do conhecido ou o risco do verdadeiro? Você já teve que decidir entre as expectativas dos outros e sua própria felicidade? Camila terá a coragem de romper com as expectativas de uma vida inteira para lutar por algo real? Lucas poderá confiar que seus sentimentos são genuínos depois de descobrir a verdade sobre o noivado dela? O próximo capítulo revelará as consequências das decisões que eles tomarão. E garanto que será tão intenso que você nem conseguirá parar de ler. Dê um like, deixe um comentário da sua cidade e inscreva-se para não perder o momento mais dramático desta história. Parte 4. Lucas passou o resto daquela tarde como um autômato, servindo mesas, limpando pratos, respondendo a perguntas com uma cortesia mecânica enquanto sua mente processava a conversa que ouvira. Cada vez que se lembrava da voz possessiva de Rodrigo falando do contrato de casamento e da forma como Camila retirara a mão como se tivesse se queimado, sentia uma pontada no peito que era parte humilhação, parte perda e parte uma raiva que não sabia para onde dirigir. Como fora tão ingênuo, Camila Moraes vivia em um mundo onde casamentos eram planejados como fusões corporativas, onde emoções eram luxos que não se podiam permitir quando havia impérios familiares a proteger. Claro que ela estivera brincando com ele. Claro que nada do que haviam compartilhado fora real para ela, mas, mesmo enquanto repetia essas coisas para si mesmo, uma parte dele se lembrava da forma como Camila chorara ao provar a moqueca, da vulnerabilidade genuína em sua voz quando lhe pedira que a ensinasse a cozinhar. Seria possível fingir aquele tipo de emoção? Ou fora real no momento, apenas para ser esmagada pelo peso das expectativas de sua classe social? Camila, por sua vez, ouvira Rodrigo por 20 minutos sem processar realmente uma palavra do que ele dizia sobre datas de casamento, contratos pré-nupciais e a importância estratégica de unir suas fortunas familiares. Tudo em que conseguia pensar era na expressão nos olhos verdes de Lucas quando ele dissera: "Devo me lembrar do meu lugar", uma mistura de dor e dignidade que a partira ao meio. "Você está me ouvindo?" perguntou Rodrigo finalmente, irritado com sua falta de atenção. "Sim", mentiu Camila, forçando-se a focar sua atenção no homem que, segundo todos os planos familiares, seria seu marido em menos de 1 ano. "Só estou processando tudo." "Não há nada a processar, Camila. Nossas famílias planejam isso há anos. É hora de você amadurecer e aceitar suas responsabilidades." A palavra amadurecer a atingiu como uma bofetada. Durante 3 dias, Lucas a tratara como se fosse a mulher mais interessante do mundo, ouvira seus pensamentos e sonhos com fascínio genuíno, compartilhara partes de sua alma com ela. E agora Rodrigo a reduzia a uma menina caprichosa que precisava ser lembrada de seus deveres. "Preciso de tempo para pensar", disse Camila, levantando-se abruptamente da mesa. "Tempo para quê? Para continuar brincando de plebeia com o garçom?" Rodrigo também se levantou, sua voz subindo o suficiente para que outros clientes começassem a olhar. "Camila, isso é ridículo. Esse homem não é do seu mundo. Ele não pode te dar nada que você não possa comprar."
Talvez o que eu não posso comprar seja exatamente o que eu preciso, respondeu Camila, surpreendendo-se com sua própria coragem. Rodrigo a olhou como se ela tivesse perdido completamente a razão. O que você acha que precisa, Camila? Pobreza? Se preocupar com dinheiro? Morar em um apartamento de um quarto em Santo Antônio? Ser esposa de um garçom que nunca poderá manter o estilo de vida a que está acostumada? Cada pergunta era como uma punhalada dirigida não apenas a ela, mas a Lucas e a tudo o que ele representava. Camila sentiu uma fúria que não sabia que possuía. O que eu preciso, disse com uma voz perigosamente calma, é estar com alguém que me veja como algo mais do que uma conta bancária com pernas. Alguém que se preocupe com o que eu penso, com o que eu sinto, com quem eu sou, quando não estou interpretando o papel da herdeira perfeita. E você acha que o garçom te vê dessa maneira? Camila, acorde. Homens como ele veem mulheres como você e enxergam uma oportunidade, dinheiro, uma saída da pobreza. Você não é especial para ele. Você é um bilhete de loteria. As palavras de Rodrigo foram como veneno injetado diretamente em suas inseguranças mais profundas. E se ele tivesse razão? E se Lucas estivesse atuando o tempo todo, vendo nela não uma mulher, mas uma oportunidade de mudar sua vida? Vou falar com seu pai esta noite, continuou Rodrigo, interpretando o silêncio de Camila como capitulação. Podemos acelerar o cronograma se necessário. Um casamento em dezembro seria perfeito. Camila olhou para ele, este homem que fora escolhido para ela sem seu consentimento, que falava de seu futuro como se já fosse um fato consumado, que reduzira 3 dias da conexão mais real que sentira em anos a um capricho imaturo. Não, disse ela simplesmente. Como assim não? Não vou me casar com você em dezembro. Não vou me casar com você nunca, Rodrigo. O silêncio que se seguiu foi tão intenso que Camila pôde ouvir seu próprio coração batendo. Rodrigo sentou-se lentamente, processando o que acabara de ouvir. Camila, acho que você não entende as consequências do que está dizendo. Seu pai não vai aceitar isso. Minha família não vai aceitar isso. Existem contratos, investimentos, expectativas. Então todos vão ter que aprender a viver com a desilusão, respondeu Camila, sentindo uma liberdade assustadora e emocionante se expandir em seu peito. Rodrigo levantou-se, sua compostura finalmente se quebrando. Isso é uma loucura temporária, Camila. Quando você recobrar a sanidade e perceber que arruinou sua vida por um capricho romântico com um homem que não pode te dar nada, espero que consiga viver com as consequências. Depois que Rodrigo saiu do restaurante como um furacão de terno caro e ego ferido, Camila ficou sozinha na mesa 8, tremendo pela adrenalina de ter tomado a decisão mais importante de sua vida. Mas sua coragem durou exatamente até perceber o que acabara de fazer. Queimara todas as suas pontes sem saber se havia alguém do outro lado esperando por ela. Precisava falar com Lucas, mas quando o procurou com o olhar, ele já não estava no salão. Sofia saiu da cozinha secando as mãos no avental com uma expressão preocupada. Senhora Moraes, o Lucas saiu há meia hora. Pediu o resto do dia de folga. Camila sentiu o estômago encolher. Ele disse para onde ia. Não, mas parecia magoado. Aconteceu alguma coisa entre vocês? Camila não sabia como explicar a esta mulher maternal que acabara de destruir sua vida perfeitamente ordenada por um homem que talvez nem quisesse vê-la depois do que presenciara. É complicado, murmurou Camila. Sofia estudou seu rosto com a sabedoria de alguém que já vira muitos corações partidos em sua cozinha. Minha filha, deixe-me dizer algo sobre o Lucas. Esse rapaz trabalha aqui há 6 meses e eu nunca o vi brilhar como nestes últimos 3 dias. Chegava cedo, ficava até tarde, experimentando receitas como se estivesse preparando comida para alguém especial. Muito especial. Camila ergueu o olhar, esperança e medo lutando em sua expressão. Mas ele também é orgulhoso, continuou Sofia. Vem de uma família que perdeu tudo por confiar nas pessoas erradas. Ele não vai colocar seu coração em jogo se achar que você está brincando com ele. Não estou brincando, disse Camila, e pela primeira vez em sua vida, sabia com absoluta certeza que era verdade. O que sinto por ele é a coisa mais real que já experimentei. Então vá e diga a ele, respondeu Sofia, com a simplicidade de quem entende que problemas complicados muitas vezes exigem soluções simples. Mas prepare-se para lutar por ele, porque aquele rapaz vale cada batalha. Camila passou aquela noite dirigindo por Santo Antônio além do Carmo, procurando o apartamento de Lucas.
Não tinha seu endereço exato, só sabia que ele morava perto do centro do bairro. Estacionou sua BMW no largo principal e começou a caminhar pelas ruas de paralelepípedos, perguntando em cada lojinha, em cada barraca de comida, por Lucas Almeida. As pessoas a olhavam com curiosidade. Uma mulher claramente rica, vestida com roupas de grife, procurando desesperadamente por alguém em um bairro onde todos se conheciam. Alguns foram gentis, mas cautelosos. Outros, diretamente desconfiados de suas intenções. Foi Dona Maria, uma senhora que vendia flores no mercado local, quem finalmente lhe deu a informação que buscava. Lucas, o neto de Esperança, sim, mora nos apartamentos amarelos perto da igreja. Mas minha filha, acrescentou Dona Maria, estudando Camila com olhos que já viram muita vida. Para que o procura? Aquele rapaz é gente boa e já teve problemas demais. Eu o procuro porque... Camila parou, percebendo que teria que encontrar as palavras mais honestas que já pronunciara em sua vida. Porque me apaixonei por ele. Dona Maria assentiu lentamente, como se aquela resposta tivesse passado em algum tipo de teste. Os apartamentos amarelos ficam a 2 quadras daqui, subindo a ladeira. Mas se for para magoá-lo, é melhor não ir. Camila encontrou o prédio de apartamentos, pintado de um amarelo canário que já vira dias melhores, e subiu ao 2º andar seguindo as indicações vagas que Dona Maria lhe dera. Teve que bater em 3 portas, antes de encontrar uma vizinha que lhe confirmou qual era o apartamento de Lucas. Quando finalmente bateu na porta certa, Lucas demorou vários minutos para responder e, quando o fez, era óbvio que estivera bebendo. Seus olhos verdes estavam avermelhados e sua expressão passou de surpresa à dor e, finalmente, a uma dureza defensiva que Camila nunca vira nele. O que faz aqui? Perguntou Lucas, sem convidá-la a entrar. Vim para explicar. Não há nada a explicar. O Sr. Rodrigo foi muito claro sobre qual é a situação. Camila pôde ver o apartamento atrás dele, pequeno, mas limpo, com uma cozinha minúscula onde panelas e frigideiras pendiam de ganchos na parede, livros de culinária empilhados em cada superfície disponível e o aroma persistente de especiarias e ervas secas. Era exatamente o que imaginara, um espaço onde alguém vivia com propósito e paixão, mesmo com recursos limitados. Lucas, por favor, deixe-me entrar para que possamos conversar. Para quê? Para que me explique como uma mulher rica se diverte com o garçom pobre antes de se casar com o homem apropriado de sua classe social. A amargura em sua voz a atingiu como um tapa físico. Eu rompi o noivado, gritou Camila, e a confissão saiu com tal força que ressoou por todo o corredor. Eu disse ao Rodrigo que não vou me casar com ele. Nunca. Lucas ficou imóvel, processando suas palavras. Por quê? Perguntou finalmente, sua voz apenas um sussurro. Porque estes 3 dias com você foram os únicos dias em anos em que me senti viva. Porque quando você cozinha para mim, sinto que você me vê de verdade. Porque... Camila respirou fundo, preparando-se para a maior vulnerabilidade de sua vida. Porque me apaixonei por você, Lucas Almeida. Completamente, desesperadamente, sem nenhuma lógica ou bom senso. Lucas a olhou por longos momentos, lutando entre o desejo de acreditar nela e o medo de ser destruído se ela estivesse mentindo. Camila, você não entende o que está dizendo. Eu não tenho nada para te oferecer. Não tenho dinheiro, não tenho posição social, não tenho... Você tem alma, interrompeu Camila, aproximando-se um passo. Você tem paixão, tem bondade, tem a habilidade de me fazer sentir como a mulher mais importante do mundo quando me prepara algo especial. Sabe há quanto tempo alguém não me faz sentir importante por quem eu sou em vez de pelo que eu tenho? Lucas sentiu suas defesas começarem a desmoronar, mas o medo ainda era mais forte que a esperança. E o que acontece quando a novidade acabar? Quando você se cansar de brincar de pobreza e sentir falta da sua vida de luxo? Quando perceber que não posso te levar a restaurantes caros, nem te comprar joias, nem... Camila o calou, colocando a mão em sua bochecha, um gesto tão terno que Lucas sentiu seu coração se partir. Lucas, eu já comi nos restaurantes mais caros do mundo, e nada teve um sabor tão bom quanto o arroz que você me preparou no primeiro dia. Já tive todas as joias que o dinheiro pode comprar, e nenhuma me fez brilhar como você me faz brilhar quando me olha como se eu fosse preciosa. Lucas fechou os olhos, pressionando a bochecha contra a palma dela. Camila, isso é uma loucura. Nossos mundos são diferentes demais, então vamos construir um novo, sussurrou ela. Um onde não importe de onde viemos.
apenas para onde queremos ir juntos. Lucas abriu os olhos e viu nos dela algo que não vira antes. Não apenas amor, mas coragem. A coragem de uma mulher que renunciara a toda a segurança que conhecia pela possibilidade incerta de algo real. Lentamente, como se estivesse em um sonho do qual temia acordar, Lucas abriu completamente a porta de seu apartamento. Entra, disse ele, mas te aviso, não é o que você está acostumada. Camila entrou no espaço que Lucas chamava de lar e se sentiu mais à vontade do que se sentira em sua cobertura de mármore e vidro. Era pequeno, simples, mas cada objeto tinha propósito e história. As paredes estavam decoradas com fotos de sua família, receitas escritas à mão por sua avó e vasos de ervas crescendo na janela da cozinha. É perfeito, disse Camila, e Lucas percebeu que ela falava sério. Passaram o resto da noite conversando, realmente conversando, pela primeira vez sem as barreiras da mesa 8 e a diferença entre cliente e garçom. Camila lhe falou sobre a pressão de administrar um império que não construíra, sobre a solidão de estar rodeada de pessoas que só viam seu valor monetário, sobre os sonhos que tivera antes que a vida lhe ensinasse que sonhar era um luxo que não podia se permitir. Lucas lhe falou sobre a humilhação de ver seu pai perder tudo por confiar na pessoa errada, sobre os anos trabalhando em empregos que odiava para sustentar sua família, sobre as noites que ficava acordado, planejando receitas que nunca teria a oportunidade de cozinhar para alguém importante. Mas agora você tem alguém importante, disse Camila pegando sua mão. Você me tem. Por quanto tempo? Perguntou Lucas, sua vulnerabilidade finalmente se mostrando por completo. Camila, seu pai não vai aceitar isso. Seu mundo, seus amigos, sua família, eles vão fazer de tudo para nos separar. Camila inclinou-se para a frente e beijou suavemente seus lábios. Um beijo que tinha gosto de promessas e possibilidades. Então teremos que ser mais fortes que todos eles juntos, murmurou contra sua boca. Naquela noite, Camila não voltou para sua cobertura. Ficou no apartamento de Lucas, dormindo em seus braços em sua cama simples, ouvindo os sons do bairro que despertava, vendedores ambulantes gritando seus produtos, crianças brincando na rua, música de samba de roda se infiltrando de algum bar próximo. Pela primeira vez em anos, ela se sentiu como se estivesse em casa. Mas nenhum dos dois sabia que naquela mesma noite, em um escritório corporativo do outro lado da cidade, uma guerra estava sendo planejada, uma que poria à prova não apenas seu amor, mas tudo o que pensavam saber sobre justiça, lealdade e o poder de lutar pelo que realmente importa. O mundo perfeito de Camila e a vida simples de Lucas estão prestes a colidir de maneiras que nenhum dos dois pode imaginar. Parte 5. A guerra começou ao amanhecer da quinta-feira. Camila acordou nos braços de Lucas ao som persistente de seu celular. Havia recebido 47 chamadas perdidas, 12 de seu pai, 8 de Rodrigo, 15 de sua assistente pessoal, 9 de sócios comerciais e 3 de repórteres de revistas de sociedade que, de alguma forma, já haviam farejado o escândalo. Merda, murmurou Camila, sentando-se na cama e passando as mãos pelos cabelos despenteados. Lucas acordou ao lado dela, imediatamente alerta pelo tom de pânico em sua voz. O que foi? Meu pai já descobriu. Camila leu rapidamente as mensagens de texto, cada uma mais ameaçadora que a anterior. Rodrigo foi vê-lo ontem à noite. Eles estão... furiosos é pouco. O telefone tocou novamente. Pai, piscava na tela. Camila olhou para Lucas, buscando força em seus olhos verdes antes de atender. Bom dia, pai. Bom dia, uma porra. A voz de Eduardo Moraes saiu tão alta do telefone que Lucas pôde ouvi-la claramente. Onde caralhos você está, Camila? Seu motorista disse que a BMW não está no estacionamento do prédio. Camila nunca ouvira seu pai usar essa linguagem com ela. Eduardo Moraes era um homem de controle férreo, que administrava crises multimilionárias com a calma de um cirurgião. Mas, aparentemente, a rebelião de sua única filha quebrara essa compostura. Estou em Santo Antônio, pai. Em Santo Antônio? Que porra você está fazendo em Santo Antônio? Estou com o Lucas. O silêncio que se seguiu foi tão intenso que Camila pensou que a ligação havia caído. Camila de Moraes Vasconcelos, disse seu pai finalmente, usando seu nome completo como fazia quando ela era criança e fizera algo imperdoável. Você vai voltar para casa agora mesmo. Vamos ter uma conversa muito séria sobre as consequências de suas ações. Não vou voltar, pai. Não ainda. Não vai voltar? A voz de Eduardo subiu uma oitava.
Camila, você tem ideia do dano que causou? Rodrigo está falando em processar por quebra de contrato. Os pais dele estão considerando retirar o investimento do projeto do novo centro de convenções. Há milhões de reais em jogo. Então, talvez você devesse ter me consultado antes de usar minha vida como garantia comercial, respondeu Camila com uma coragem que a surpreendeu. Lucas observava a conversa, sentindo uma mistura de admiração pela força de Camila e horror pelas consequências que seu relacionamento estava gerando. Cada palavra que ouvia confirmava que o mundo de Camila operava em níveis de poder e dinheiro que ele nem sequer conseguia imaginar. Camila, venha para casa agora, ou vou tomar medidas que você não vai gostar. Que tipo de medidas? Perguntou Camila, embora algo no tom de seu pai lhe dissesse que não queria saber a resposta. O tipo de medidas que um pai toma quando sua filha está sendo manipulada por um oportunista. Camila sentiu o sangue gelar. Pai, não se atreva. Eu já me atrevi. Roberto Almeida deve 3 meses de aluguel da casinha onde mora em Santo Antônio. Coincidentemente, o prédio é propriedade de uma das minhas subsidiárias. Uma palavra minha, e ele e sua esposa estarão na rua amanhã mesmo. Lucas sentiu como se tivessem cravado um punhal em seu estômago. Seus pais, que já haviam perdido tudo uma vez pelas manobras cruéis de gente poderosa, estavam sendo usados como peões para controlá-lo. Camila viu a expressão no rosto de Lucas e entendeu imediatamente o que acontecera. Pai, você não pode fazer isso. São pessoas inocentes. Não existem pessoas inocentes quando alguém ameaça a estabilidade da minha família e dos meus negócios, Camila. Venha para casa em 2 horas, ou os pais do seu namoradinho vão aprender o que custa mexer com os morais. A linha ficou muda. Camila e Lucas se olharam em silêncio, o peso da ameaça caindo sobre eles como uma laje. Você não pode deixar que façam isso com seus pais por minha causa, disse Camila com a voz embargada. E eu não posso deixar que usem sua vida como chantagem para proteger minha família, respondeu Lucas, levantando-se da cama e começando a se vestir com movimentos rápidos e furiosos. O que você vai fazer? Vou falar com seu pai. Camila levantou-se de um salto, segurando seu braço. Lucas, não. Você não conhece meu pai quando ele está assim, ele vai te destruir. Camila, você não entende. Isso não é só sobre nós. Meu pai já perdeu tudo uma vez por confiar em gente poderosa. Se ele perder a casa também, Lucas parou, a emoção embargando suas palavras. Minha mãe tem diabetes. Ela precisa dos remédios, da rotina dela. Eles não podem ficar se mudando e se estressando na idade deles. Camila sentiu uma culpa avassaladora. Seu capricho romântico, porque era assim que via agora, estava colocando em perigo pessoas que não tinham nada a ver com sua rebelião pessoal. Tem mais uma coisa, disse Lucas de repente, sua expressão mudando para algo que Camila não conseguia identificar. Algo que você precisa saber antes de decidirmos o que fazer. O quê? Lucas sentou-se na cama, pegando as mãos de Camila entre as suas. O sócio que roubou o restaurante do meu pai há 20 anos se chamava Eduardo. Camila sentiu o mundo parar ao seu redor. Não, sussurrou. Camila, seu pai é o homem que destruiu a minha família. Os minutos seguintes passaram em um silêncio que parecia ter peso físico. Camila processava a informação, conectando peças de um quebra-cabeça que nunca soube que existia. Você tem certeza? Lucas levantou-se e foi até uma pequena escrivaninha no canto do quarto, de onde tirou uma pasta amarelada. Dentro havia documentos legais, recortes de jornais e fotografias. Esta é a escritura original do restaurante Coração da Bahia, disse Lucas, mostrando-lhe um documento datado de 21 anos atrás. E esta é a ação judicial que meu pai nunca pôde pagar para processar. Camila leu os documentos com crescente horror. Eduardo Moraes aparecia listado como sócio capitalista do restaurante de Roberto Almeida. Segundo os papéis, Eduardo prometera investir dinheiro para expandir o negócio, mas, em vez disso, estruturara os empréstimos de tal maneira que, quando o restaurante inevitavelmente enfrentou dificuldades nos primeiros meses, ele pôde reivindicar tanto o negócio quanto a casa que Roberto colocara como garantia. Meu Deus, murmurou Camila. Meu pai arruinou sua família e agora está ameaçando arruiná-los de novo, disse Lucas com voz amarga. A ironia é perfeita, não acha? O filho do homem que ele destruiu se apaixona pela filha do destruidor. Camila sentiu-se fisicamente doente. Tudo o que sentira por Lucas, toda a conexão que haviam compartilhado, agora parecia contaminada pela traição de seu pai contra a família dele. Lucas, eu não sabia.
Eu sei, disse Lucas suavemente. Você tinha 7 anos quando aconteceu. Você não é responsável pelas ações do seu pai, mas sou filha dele, herdeira dele. Todo o meu dinheiro, toda a minha vida confortável, está construída sobre o sofrimento de famílias como a sua. Lucas aproximou-se dela, segurando seu rosto entre as mãos. Camila, olhe para mim. Você não é seu pai. Os pecados de nossos pais não precisam definir nosso futuro. Como você pode dizer isso? Como pode sequer suportar olhar para mim, sabendo o que minha família fez com a sua? Porque quando olho para você, não vejo a filha de Eduardo Moraes. Vejo a Camila, a mulher que chorou ao provar a moqueca da minha bisavó. A mulher que quis aprender a cozinhar para se conectar com algo real. A mulher que renunciou à sua vida perfeita pela possibilidade de algo verdadeiro. Camila começou a chorar. Não lágrimas elegantes e controladas, mas soluços que vinham do fundo de sua alma. Como vamos superar isso, Lucas? Como podemos construir algo real sobre uma base de tanta dor? Lucas a abraçou, sentindo suas próprias lágrimas se misturarem com as dela. Eu não sei, admitiu, mas sei que se desistirmos agora, seu pai vence. Minha família continua sendo vítima da crueldade dele, e nós perdemos a única coisa real que encontramos. Camila afastou-se ligeiramente para olhá-lo. O que você propõe? Proponho que lutemos, não apenas por nós, mas por justiça. Seu pai me deve mais do que um pedido de desculpas. Ele deve à minha família uma compensação por 20 anos de luta. Lucas, meu pai é um dos homens mais poderosos da Bahia. Ele tem advogados, influência, dinheiro, e eu tenho a verdade. E agora tenho algo mais. O quê? Lucas a olhou com uma intensidade que ela nunca vira antes. Eu tenho você, e você conhece os negócios do seu pai melhor do que ninguém. Você sabe onde estão os documentos, como a empresa dele funciona, quais são seus pontos fracos. Camila ficou sem fôlego enquanto processava o que Lucas estava sugerindo. Você está me pedindo para trair meu pai? Estou te pedindo para fazer a coisa certa. Quantas outras famílias como a minha seu pai destruiu durante seus anos construindo seu império? Quanta gente sofreu para manter sua vida de luxo? Camila sentiu como se estivesse à beira de um precipício. De um lado estava tudo o que conhecia, segurança, família, o único mundo que entendia. Do outro lado estava o desconhecido, a possibilidade de justiça e Lucas. Se eu fizer isso, disse lentamente, não haverá volta. Meu pai nunca vai me perdoar. Estarei sozinha no mundo. Lucas pegou suas mãos, segurando-as firmemente. Você não estará sozinha. Você terá a mim. E terá a satisfação de saber que finalmente fez algo que importa, algo que torna o mundo um lugar mais justo. Camila fechou os olhos, pensando em todos os anos que vivera, sem questionar de onde vinha seu privilégio, sem se perguntar a quem sua comodidade custara. O que você precisa que eu faça? Perguntou finalmente. Lucas sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro que mostrara desde que descobrira quem era o pai dela. Preciso que me ajude a entrar nos escritórios do seu pai, e preciso que me mostre onde ele guarda os arquivos de seus negócios mais antigos. É hora de Roberto Almeida obter a justiça que lhe foi negada há 20 anos. Camila assentiu, sentindo uma mistura de terror e determinação que era completamente nova para ela. Está bem, disse ela. Mas depois disso não importa o que aconteça. Preciso que saiba de uma coisa. O quê? Que eu te amo. Não apesar de quem você é ou de onde vem, mas porque você é o homem mais íntegro que já conheci na minha vida. E se vamos fazer isso, vamos fazer juntos, como parceiros, como iguais. Lucas a beijou então, um beijo que tinha gosto de promessas perigosas e futuros incertos. Juntos, repetiu contra seus lábios. Não importa o que venha. Nenhum dos dois sabia que em poucas horas seu plano os levaria à descoberta de segredos que transformariam sua busca pessoal por justiça em algo muito maior e mais perigoso do que haviam imaginado. Porque às vezes, quando você decide fazer a coisa certa, descobre que a corrupção é muito mais profunda do que acreditava. Parte 6. O edifício corporativo. Moraes Vasconcelos erguia-se como um monolito de vidro e aço no coração financeiro de Salvador, seus 30 andares, refletindo as luzes da cidade que Eduardo Moraes ajudara a moldar por décadas. Era sexta-feira à noite, quase 23 horas, e o prédio estava praticamente vazio, exceto pela segurança noturna. Camila e Lucas estacionaram na garagem subterrânea, seus corações batendo em uníssono com a adrenalina e o medo. Camila levava um pendrive vazio na bolsa,
enquanto Lucas carregava uma mochila com documentos que coletara por anos, evidências da traição que destruíra sua família. Tem certeza de que consegue fazer isso? Perguntou Lucas pela terceira vez, enquanto caminhavam em direção ao elevador privativo que levava diretamente ao escritório de Eduardo. Não, respondeu Camila honestamente, mas vou fazer mesmo assim. O elevador subiu silenciosamente, levando-os ao 13º andar, onde ficava o escritório principal de Eduardo Moraes. Camila usou seu cartão de acesso, que, como filha e herdeira, lhe dava entrada em todas as áreas do prédio, e as portas se abriram para um saguão elegante, decorado com arte baiana contemporânea e uma vista panorâmica da cidade. O escritório de Eduardo era exatamente o que Lucas imaginara. Opulento a ponto da obscenidade, com uma mesa de jacarandá que custava mais que o salário anual de 10 pessoas, estantes cheias de livros que ele nunca lera e prêmios empresariais que celebravam sua contribuição para o desenvolvimento econômico da Bahia. Os arquivos mais antigos estão naquele cofre, disse Camila, apontando para uma porta dissimulada atrás de um quadro de Caribé. Papai guarda aí todos os documentos de seus primeiros negócios, os que ele prefere que ninguém veja. Você sabe a combinação? Camila assentiu, aproximando-se do cofre com as mãos trêmulas. É o meu aniversário e o da minha mãe. Papai sempre foi sentimental de maneiras estranhas. O cofre se abriu com um clique suave, revelando fileiras e mais fileiras de pastas organizadas meticulosamente por ano. Camila encontrou a pasta marcada 2004-2005 e atirou com reverência, como se estivesse tocando algo sagrado e terrível ao mesmo tempo. Dentro da pasta estavam todos os documentos relacionados ao Projeto Coração da Bahia, contratos, correspondências, registros bancários e, o mais incriminador de tudo, notas manuscritas de Eduardo, detalhando exatamente como ele planejara se apropriar do restaurante de Roberto desde o início. Olha isso, disse Lucas, sua voz apenas um sussurro enquanto lia uma das notas manuscritas. Roberto Almeida é o tipo de sonhador ingênuo perfeito para este tipo de operação. Sua falta de experiência em negócios será sua perdição. Até dezembro, terei estruturado os empréstimos de tal maneira que ele não terá outra opção a não ser me ceder a propriedade completa. Camila leu por cima do ombro de Lucas, sentindo náuseas ao reconhecer a caligrafia de seu pai. Tem mais, disse ela, tirando outra pasta. Olha, aqui há documentos de outros 11 restaurantes pequenos que papai adquiriu da mesma maneira entre 2000 e 2010. Famílias inteiras que perderam tudo. Lucas sentiu uma fúria fria e controlada se expandir em seu peito. Sua família não fora vítima de um mau negócio ou má sorte. Foram vítimas de uma estratégia predatória sistemática, projetada para roubar os sonhos de gente trabalhadora. Camila, disse Lucas de repente, você precisa ver isto. Em uma pasta separada marcada Operações Especiais, encontraram documentos que revelavam um esquema muito maior. Eduardo Moraes vinha colaborando com funcionários corruptos do governo para identificar pequenos negócios de sucesso, depois usar regulamentações e inspeções para criar crises financeiras artificiais que forçavam os donos a buscar sócios capitalistas desesperadamente. Meu Deus, murmurou Camila, lendo uma lista de mais de 50 negócios que foram adquiridos dessa maneira. Papai não é apenas um homem de negócios impiedoso, ele é um criminoso. Você tem ideia de quantas famílias sofreram por isso? Perguntou Lucas, sua voz tremendo de emoção contida. Quantos sonhos destruídos, quantas crianças cresceram na pobreza porque seu pai decidiu que merecia ser mais rico? Camila começou a tirar fotos de cada documento com seu celular. Depois copiou todos os arquivos digitais para o pendrive. Trabalharam em silêncio por quase 1 hora, documentando 20 anos de corrupção sistemática. Foi quando estavam terminando que ouviram o som do elevador privativo. Camila e Lucas se olharam com terror, percebendo instantaneamente que alguém estava subindo. Apenas 3 pessoas tinham acesso àquele elevador: Camila, Eduardo e Rodrigo. Merda, sussurrou Camila. É o papai. Rapidamente, fecharam o cofre e tentaram fazer com que o escritório parecesse exatamente como o encontraram. Mas era tarde demais. As portas do elevador se abriram e Eduardo Moraes entrou como uma tempestade de fúria contida, seguido de perto por Rodrigo e 2 seguranças particulares que Camila nunca vira antes. Então aqui está você, disse Eduardo, sua voz perigosamente calma. Minha própria filha,
roubando no meu escritório como uma ladra vulgar. Não estou roubando, papai. Estou descobrindo a verdade. Eduardo viu o pendrive na mão de Camila e estendeu a sua. Dê-me isso. Agora. Não. A negativa simples, mas firme de Camila ressoou no escritório como um tiro. Eduardo Moraes, acostumado a que todos obedecessem às suas ordens sem questionar, ficou momentaneamente sem palavras. Camila, você não sabe no que está se metendo. Esses documentos contêm informações confidenciais que poderiam arruinar negócios legítimos, custar empregos a milhares de pessoas. Contém evidências de que você tem roubado famílias trabalhadoras por décadas, respondeu Camila, surpreendendo-se com a firmeza de sua própria voz. Incluindo a família do homem que eu amo. Eduardo dirigiu sua atenção a Lucas pela primeira vez, estudando-o com o olhar calculista de um predador avaliando sua presa. Ah, o famoso Lucas Almeida, o filho de Roberto, o sonhador que não soube administrar seus próprios negócios. Lucas deu um passo à frente, toda a sua vida de trabalho duro e dignidade concentrada em sua postura. O homem honesto que o senhor roubou sistematicamente, senhor Moraes. Mas suponho que, para o senhor, honestidade e estupidez sejam sinônimos. Eduardo sorriu, uma expressão completamente desprovida de calor. Sabe o que mais me diverte nesta situação? Que minha própria filha esteja sendo manipulada pelo filho do homem mais ingênuo que conheci em minha carreira. A ironia é poética. A única manipulação aqui, disse Camila, é a que você tem feito por anos a famílias inocentes. Camila, querida, acho que você não entende as complexidades do mundo dos negócios. Às vezes, para criar uma prosperidade maior, é preciso fazer sacrifícios menores. Sacrifícios menores. Lucas sentiu toda a sua paciência finalmente se esgotar. É assim que chama destruir a vida do meu pai? Forçar crianças a crescerem na pobreza? Roubar os sonhos de gerações inteiras de trabalhadores? Eduardo estalou os dedos, e os dois seguranças se aproximaram ameaçadoramente de Lucas. Acho que esta conversa já durou o suficiente, disse Eduardo. Rodrigo, chame a polícia. Vamos registrar um roubo e invasão de propriedade privada. Não, gritou Camila, interpondo-se entre os seguranças e Lucas. Papai, se fizer isso, nunca mais me verá. Camila, você é minha filha. Vai superar esta fase rebelde e vai me agradecer por salvá-la de arruinar sua vida. Eu já arruinei minha vida, papai. Arruinei vivendo em uma bolha de privilégio construída sobre o sofrimento de outras pessoas. O que estou fazendo agora é tentar repará-la. Camila pegou seu celular e mostrou a tela para o pai. Já enviei cópias de todos estes documentos para 5 jornalistas investigativos diferentes, para o promotor anticorrupção do Estado e para um advogado especializado em justiça social. Se algo acontecer a mim ou ao Lucas, se você tocar na família dele, se tentar nos fazer qualquer mal, tudo isso se tornará público amanhã. O silêncio que se seguiu foi tão intenso que se podia ouvir o zumbido das luzes fluorescentes. Eduardo olhou para a filha. Realmente a olhou, talvez pela primeira vez em anos, e viu não a menina obediente que criara, mas uma mulher que encontrara sua força moral e estava disposta a usá-la. Sabe o que está fazendo? Perguntou Eduardo finalmente, sua voz mais calma, mas infinitamente mais perigosa. Está destruindo sua própria herança. Todo este império que construí para você, todo o seu futuro financeiro. Prefiro ser pobre com a consciência tranquila a ser rica com as mãos sujas de sangue, respondeu Camila. Lucas pegou a mão de Camila, entrelaçando seus dedos em um gesto de solidariedade que não passou despercebido para Eduardo. Além disso, continuou Camila, meu futuro não depende de dinheiro roubado. Depende de construir algo real com o homem que eu amo. Eduardo estudou o casal à sua frente, vendo algo que não esperava. Não 2 jovens ingênuos brincando de rebelião, mas 2 adultos que tomaram uma decisão consciente e estavam preparados para enfrentar as consequências. Muito bem, disse finalmente. Você venceu, Camila, mas entenda isto. Não haverá volta. Se você tornar isso público, não será mais minha filha. Não terá mais acesso a nada do que construí. Estará completamente sozinha. Camila sorriu. Um sorriso triste, mas libertador. Não estarei sozinha, papai. Estarei com alguém que me ama por quem eu sou, não pelo que eu tenho. E finalmente estarei em paz comigo mesma. Rodrigo, que permanecera em silêncio durante toda a troca, finalmente falou. Eduardo, talvez devêssemos considerar chegar a um acordo. Se isso se tornar público, não haverá acordos, interrompeu Lucas. Isto vai além da minha família. Existem 50 famílias que merecem justiça e elas a terão.
Eduardo assentiu lentamente, como se finalmente estivesse aceitando uma derrota que levara anos para chegar. Então, suponho que nos veremos nos tribunais, disse ele. Mas lembrem-se disto. Eu tenho os melhores advogados que o dinheiro pode comprar. Esta guerra está apenas começando. Não é uma guerra, papai, disse Camila suavemente. É justiça. E a justiça sempre encontra uma maneira de prevalecer, mesmo que leve 20 anos. 6 meses depois, Camila e Lucas estavam de pé na cozinha do restaurante Coração Restaurado, o novo estabelecimento que abriram no espaço que um dia fora o coração da Bahia, o restaurante original de Roberto Almeida. O processo legal fora brutal, mas bem-sucedido. Eduardo Moraes e 3 funcionários do governo foram presos por fraude, extorsão e corrupção. As 51 famílias afetadas receberam compensação financeira e vários negócios familiares foram restaurados a seus donos originais. Camila perdera sua herança, sua posição social e o contato com seu pai, que da prisão se negara a vê-la ou falar com ela, mas ganhara algo muito mais valioso, um propósito, uma consciência limpa e o amor de um homem que a valorizava por sua coragem moral em vez de sua conta bancária. O restaurante fora financiado com o dinheiro que Camila conseguira salvar antes que suas contas fossem congeladas durante a investigação e com as doações de dezenas de pessoas que se inspiraram em sua história de redenção. Não era luxuoso. As mesas eram de madeira simples, os pratos de cerâmica local e a decoração consistia principalmente em fotos das famílias que recuperaram seus negócios graças à sua coragem. Mas toda noite se enchia de pessoas que vinham não apenas pela comida extraordinária que Lucas preparava, mas para fazer parte de algo que representava justiça, amor verdadeiro e a possibilidade de que as coisas certas às vezes realmente triunfassem. Pronta para o serviço desta noite? Perguntou Lucas, ajustando o avental que levava bordado, chefe proprietário. Camila, que agora administrava a parte administrativa do restaurante, com a mesma dedicação que antes aplicara à gestão do império de seu pai, sorriu enquanto verificava as reservas da noite. Temos lista de espera até janeiro, disse ela. E acabou de chegar uma crítica do crítico gastronômico de São Paulo. Ele diz que somos a prova viva de que a comida preparada com justiça social tem um sabor melhor do que qualquer prato de um restaurante construído sobre exploração. Lucas a beijou suavemente, um beijo que tinha gosto de especiarias, promessas cumpridas e futuros construídos sobre bases sólidas. Eu te amo, murmurou contra seus lábios. Eu também te amo, respondeu Camila. Obrigada por me ensinar que o verdadeiro luxo não é ter tudo o que se quer, mas querer tudo o que se tem. Naquela noite, enquanto serviam comida que honrava tanto as tradições familiares de Lucas quanto a nova compreensão de Camila sobre o que realmente importava na vida, nenhum dos dois poderia ter imaginado quão perfeita seria esta vida construída sobre a verdade. Na mesa 8, que agora era uma mesa simples de madeira com vista não para uma praça elegante, mas para o quintal onde cresciam as ervas que Lucas usava em seus pratos, sentou-se um casal de idosos que comia a moqueca preparada com a receita da bisavó Esperança. Eram Roberto e Maria Almeida, os pais de Lucas, que recuperaram não apenas sua segurança financeira, mas também sua dignidade e o respeito de sua comunidade. Roberto voltara a cozinhar pela primeira vez em 20 anos, trabalhando ao lado do filho na cozinha, onde seus sonhos finalmente se tornaram realidade. Sabe do que mais gosto nesta história? Disse Maria a Roberto, enquanto provava a moqueca que tinha exatamente o sabor que ela se lembrava de sua juventude. O quê? Que ela demonstra que o amor verdadeiro não é apenas entre duas pessoas, é entre duas pessoas que decidem tornar o mundo um lugar melhor juntas. Roberto assentiu, olhando para a cozinha onde seu filho e Camila trabalhavam lado a lado, preparando comida que alimentava não apenas o corpo, mas a alma. E que a justiça, acrescentou ele, às vezes tarda, mas quando chega, traz consigo mais bênçãos do que jamais poderíamos imaginar. Camila saiu da cozinha naquele momento, levando pessoalmente a sobremesa para a mesa 8. Quindim com um toque de canela, servido em pratos de cerâmica artesanal, decorado com uma pequena flor de bougainville rosa, exatamente como tudo começara, exceto que agora, quando Camila servia comida, o fazia com amor, respeito e a profunda satisfação de saber que escolhera o lado certo da história. Gostaram da comida? Perguntou Camila aos pais de Lucas.
Estava perfeita, minha filha, respondeu Maria, usando o termo carinhoso que começara a usar com Camila depois que percebeu que esta mulher realmente amava seu filho. Mas mais do que a comida, gostamos de ver nosso Lucas tão feliz. Camila sorriu, um sorriso que transformou completamente seu rosto da máscara fria de seus dias como herdeira para o calor genuíno de uma mulher que encontrara seu lugar no mundo. Eu também estou feliz, disse simplesmente. Mais feliz do que sabia que era possível ser. Enquanto Camila voltava para a cozinha, onde Lucas a esperava para preparar o último serviço da noite, ambos sabiam que haviam encontrado algo que pouquíssimas pessoas encontram na vida. Amor verdadeiro construído sobre valores compartilhados, propósito comum e a coragem de fazer o que é certo, mesmo quando custa todo o resto. Sua história começara na mesa 8 de um restaurante elegante, com ordens impossíveis e expectativas rígidas. Terminara na mesma mesa 8, mas transformada. Agora era um lugar onde famílias se reuniam para celebrar comida feita com amor, onde a justiça era servida junto com cada prato e onde duas pessoas haviam demonstrado que, quando se escolhe o amor verdadeiro, quando se escolhe fazer o que é certo, o universo conspira para lhe dar bênçãos que você nunca soube que precisava. E toda segunda-feira, ao meio-dia em ponto, Camila e Lucas almoçavam juntos na mesa 8, lembrando o dia em que suas vidas mudaram para sempre e agradecendo por terem tido a coragem de escolher o amor verdadeiro acima da falsa segurança. A água vinha como viesse, e o arroz vinha em porções abundantes, porque o amor verdadeiro nunca se mede em grãos exatos, mas em generosidade infinita. O que você achou desta história de amor, justiça e redenção? Acha que Camila tomou a decisão certa ao renunciar à sua herança por amor e justiça? Você já teve que escolher entre o que é fácil e o que é certo em sua própria vida? Deixe um comentário nos contando o que mais te emocionou nesta história, de que cidade você está nos lendo, e compartilhe se conhece alguém que tenha lutado contra a injustiça como Camila e Lucas fizeram. Não se esqueça de dar um like nesta história se ela tocou seu coração, de se inscrever em nosso canal para mais histórias que celebram o amor verdadeiro e a justiça, e de nos sugerir ideias para novas narrativas que você gostaria de ver. Que tipo de história você gostaria de ler a seguir? Uma de superação pessoal, uma de amor em tempos difíceis, ou talvez uma sobre segundas oportunidades? Sua opinião é importante para nós. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada emocional de Salvador para o seu coração. Lembre-se de que sempre vale a pena lutar pelo amor verdadeiro e que fazer o que é certo, mesmo sendo difícil, sempre traz bênçãos inesperadas. Nos vemos na próxima história.